Após o reinado perverso do rei Amon, o rei Josias foi coroado rei. Ele amava e obedecia ao Senhor. Durante o seu reinado, o livro da lei de Deus, que se pensava ter sido perdido, foi encontrado no templo. Josias certificou-se de que fosse lido para o povo de Judá. Deus suscitou um profeta chamado Jeremias para pregar que, a menos que eles se arrependessem e obedecessem, Deus enviaria os babilônios para os levar como cativos. Instados por Josias, Jeremias e outros, foram destruídos falsos ídolos e locais de adoração oculta, mas o povo não se voltou para Deus de todo o coração. Josias foi para a batalha contra o faraó Neco e foi mortalmente ferido por arqueiros egípcios. Ele foi trazido de volta a Jerusalém e morreu. O faraó Neco interveio para colocar Eliaquim no trono em seu lugar e mudou seu nome para Jeoaquim. Ele atuou como um rei fantoche para fazer o que os egípcios queriam e o povo de Judá pagaria tributo aos egípcios em dinheiro. Jeoaquim adorava falsos deuses e se tornou um tirano ímpio que cometeu pecados e crimes atrozes. A nação afastou-se de Deus e o profeta Jeremias advertiu que era tolice confiar nos egípcios para os defender. Ele pregou que, a menos que se arrependessem, os babilônios invadiriam e os levariam cativos. 3 anos depois de se tornar rei, Jeoaquim ouviu a notícia de que os egípcios haviam sido derrotados pelos babilônios na Batalha de Carquemis, em 605 a.C. Deus disse a Jeremias para escrever todas as profecias que ele lhe havia dado ao longo de muitos anos. Um escriba chamado Baruque escreveu as palavras de Deus em um pergaminho enquanto Jeremias as ditava para ele. O rei babilônico Nabucodonosor desceu a costa perto de Jerusalém para capturar as cidades filisteias controladas pelo Egito. Quando Baruque terminou de escrever o pergaminho, Jeremias disse: "Estou proibido de entrar no templo. No dia seguinte do jejum, quando o povo de Judá estiver no templo, leia as palavras deste pergaminho para eles." Baruque entrou em uma sala justo acima do salão de assembleia do templo e leu a palavra de Deus para a multidão. Baruque foi então convidado a ler o livro para alguns dos principais líderes. Quando ele terminou, os líderes ficaram muito assustados. "Precisamos contar ao rei", disseram eles. Mas eles disseram a Baruque e Jeremias para se esconderem, pois sabiam que o rei não ficaria satisfeito. O pergaminho foi levado ao rei Jeoaquim no apartamento de inverno de seu palácio. Ele tinha um fogo aceso para mantê-lo aquecido. Jeudi começou a ler o pergaminho para o rei. À medida que Jeudi lia cada seção, o rei cortava aquela seção do rolo. O rei Jeoaquim então queimava essa seção no fogo. Ele repetiu isso até que todo o pergaminho foi reduzido a cinzas. Elnatã, Delaias e Gemarias imploraram ao rei para não queimar o livro, mas ele não os ouviu. Ele não tinha nada além de desprezo pelas advertências de Deus. 2 homens foram enviados para prender Jeremias e Baruque, mas Deus os havia escondido. O rei Nabucodonosor derrotou a cidade filisteia de Asquelon e então se dirigiu a Jerusalém. Jeoaquim decidiu render-se ao rei Nabucodonosor em vez de ver os babilônios destruírem a cidade. Ele mudou sua lealdade dos egípcios para os babilônios. Ele pagou tributo aos babilônios com o tesouro e lhes deu valiosos artefatos do templo. Alguns membros da família real e da nobreza foram entregues como reféns. Jeoaquim continuou a reinar por mais 3 anos como rei vassalo dos babilônios. Deus disse a Jeremias para ditar novamente as palavras do pergaminho queimado a Baruque. Um segundo pergaminho foi escrito, que está em nossa Bíblia hoje, no livro de Jeremias. Em 601 os babilônios tentaram invadir o Egito e foram derrotados. Contra todas as advertências de Jeremias, o rei Jeoaquim mudou a aliança de volta para os egípcios. Por 3 anos os babilônios não fizeram nada. Então, em 598 a.C., eles se moveram para lidar com o rei rebelde. Jerusalém foi cercada e as pessoas presas lá dentro. O cerco durou 3 meses. Durante o cerco, o rei Jeoaquim morreu. As pessoas dentro da cidade jogaram o cadáver do rei por sobre os muros da cidade esperando que os babilônios mostrassem misericórdia. O corpo de Jeoaquim ficou no chão até o fim do cerco. O filho de Jeoaquim, Jecônias, também conhecido como Joaquim, foi coroado rei, mas assim que a cidade caiu, os babilônios o depuseram e o fizeram prisioneiro. O rei Nabucodonosor levou 10.000 cativos de Jerusalém, incluindo todos os príncipes e os melhores soldados, artesãos e ferreiros.
Portanto, apenas as pessoas mais pobres e menos qualificadas ficaram na terra. O rei da Babilônia nomeou o tio-avô do rei Joaquim, Matanias, para ser o próximo rei e ele mudou seu nome para Zedequias. Se inscreva no canal até o próximo vídeo.